Olá, tudo bom com você? De volta aqui na nossa leitura do livro Ditadura da Beleza, onde a gente comenta situações incríveis de pessoas reais que aconteceu dentro do consultório do Dr. Augusto Cury. E claro que ele editou com outros nomes, contando a história de outras pessoas para preservar a identidade de cada um. Mas tem histórias incríveis aqui, vale muito a pena você ver os outros vídeos no canal do YouTube e ver quão grandes são as conquistas emocionais que ele nos passa e ele nos ensina, ferramentas que ele nos traz, recursos que ele nos proporciona para que possamos lidar com nossas emoções e com emoções de pessoas que estão ao nosso redor, precisando muitas vezes da nossa ajuda, do nosso olhar e do nosso socorro. No vídeo anterior, falamos sobre um congresso que foi realizado de forma internacional por Elizabeth, que realizava esse encontro pelos editores, pelos jornalistas e para todas as revistas, né, desse grupo, para poder se atualizar e falar sobre assuntos que estavam em pauta. E Elizabeth resolveu levar Marco Paulo e ele levou seu amigo Falcão, que também tinha histórias incríveis para contar, experiências emocionantes para trazer. E aí a gente continua. No final desse congresso, foi incrível a palavra final do Marco Paulo e do Falcão em relação a empoderar a mulher de ir atrás dos seus objetivos, dos seus ideais e entender o valor que elas tinham. E esse olhar que ele deu foi dentro de uma situação onde Jesus viveu e passou um ensinamento muito grande quando diante de uma prostituta ele não a condenou e também não foi contra a lei de Moisés. Ele teve uma grande sabedoria para lidar com aquela situação. E eles trouxeram essa situação e com esse ensinamento eles conseguiram trazer força para essas mulheres estarem dentro dessa jornada, dentro dessa conquista, dentro dessa revolução. E como toda revolução, não é fácil. Tem choro, tem ranger de dentes, tem derramamento de sangue e tem um preço muito alto a pagar. Jesus pagou com a sua vida. Então vamos ver como é que Elizabeth prosseguiu depois desse congresso, como finalizou esse congresso e o que decidiram depois. Então depois de tudo aquilo que elas tinham trazido, que elas tinham falado, comentado, os buzuzu que houveram nos bastidores, na plateia, elas resolveram fazer um comitê de 10 pessoas, onde essas 10 pessoas que foram escolhidas de forma aleatória, mas representando todas as revistas internacionais, pudessem estar lutando cada um no seu nicho para trazer esse resultado de melhora do padrão da beleza, que as pessoas saíssem dessa noia, dessa loucura que era ser magra, ser abaixo do peso, ter peso de desnutrição para ter beleza, que os adolescentes, os jovens, as mulheres e os homens estavam usando como padrão, mas é impossível você viver num padrão que é abaixo da sua fisiologia. Isso é doentio. E Elizabeth e algumas outras, a maioria das pessoas tiveram esse conhecimento, tiveram essa clareza, tiveram essa consciência. E na maioria mulheres, porque elas viviam nesse padrão. Elas projetavam na revista e elas tinham que ser olhadas dessa forma também. Era algo que elas exigiam delas mesmas. Então essa masmorra emocional, elas sabiam do que se tratava, porque elas viviam isso também na pele. E aí a gente continuando aqui na leitura, elas fizeram um comitê onde representaram vários países. Elas tinham a Elizabeth, né, dos Estados Unidos, que representava, Mitico do Japão, Brígida da França, Lúcia do Brasil, Sofia da Itália, Ellen da Alemanha, Christine da Inglaterra, Lorna do Canadá, Chen da China, Rúbia da Rússia. Então eles trouxeram vários representantes de vários países. E Elizabeth foi eleita a presidente e Lisa, que era secretária da revista, foi eleita a secretária desse comitê que elas formaram.
E aí elas decidiram, depois de 4 meses desse congresso que tinha terminado internacional, elas decidiram fazer um novo encontro, e esse encontro foi na terra de Hollywood, foi em Los Angeles. Elas queriam visibilidade para a causa. Então, esse conjunto, né, esse encontro que elas fizeram, elas decidiram fazer uma carta aberta, e essa carta seria publicada ao mesmo tempo em todas as revistas que essas pessoas do comitê representavam. Só que tinha um porém. Toda revista tinha um chefe, diretor, editor. E elas eram gerentes, pessoas de influência, pessoas de um cargo alto dentro da revista, mas para fazer uma publicação, elas tinham que se submeter ao diretor de publicidade. E aí elas não sabiam como isso ia acontecer, porque lógico que o diretor não ia permitir que elas colocassem essa carta na revista. E aí elas decidiram algo incrível. Elas iam editar a carta na revista sem autorização do diretor. Olha como isso pode dar certo. E assim elas fizeram. E eu vou ler aqui o conteúdo da carta porque não tem jeito de eu falar só. Então a gente vai fazer na íntegra para vocês verem o que elas publicaram em todas as revistas ao mesmo tempo. Queridas leitoras, alguns homens como Jesus Cristo nos transformaram em rainhas, correram o risco de morrer para resgatar nossos direitos e nos tratar como seres humanos. Tiveram a coragem de se colocar na frente das pedras de homens radicais que nos atacavam e desatar os nós das mordaças que nos calavam. Mas não foram muitos os homens que lutaram abertamente pela nossa causa. Fomos caladas, feridas, tolhidas, tratadas sem dignidade por gerações de homens. Não queremos diminuir, deslocar, subjugar os homens, mas apenas ter o direito de ser amadas e tratadas com igualdade. Pois afinal, fomos nós que os geramos, amamentamos e cuidamos deles. Felizmente, o século XX foi um século de grandes conquistas para as mulheres. Lutamos pelos direitos de votar, opinar, frequentar universidades, trabalhar, ter igualdade de oportunidades, ganhar salários semelhantes aos dos homens pelas mesmas funções. Quando a sociedade masculina nos deu espaço, avançamos, nos transformamos, sem alarde, na maior força da sociedade. Conquistamos importantes postos de trabalho, nos tornamos em maior número do que os homens em muitos cursos universitários, brilhamos na ciência e desenvolvemos maiores habilidades em quase tudo. Sabemos que os homens sempre mancharam mais a história da humanidade com guerras, assassinatos, estupros, violências, discriminações e exclusões. Se governássemos as nações, haveria menos guerras comerciais, menos fome, menos injustiça e menos dor física, emocional, nessa breve existência. Se dependesse de nós, haveria mais tolerância religiosa, mais unidade da espécie, mais afetividade nas relações humanas. Mas nunca quisemos a supremacia sobre os homens, pois nós nos completamos. Não sobrevivemos sem eles, nem eles sem nós. A força das mulheres não se encontra nas armas, nas ameaças e pressões sociais, mas na sutileza de sensibilidade, na audácia da criatividade, na intensidade da solidariedade. Agora estamos em pleno século XXI, quando pensávamos que os nossos direitos seriam respeitados na plenitude, a sociedade de consumo que ajudamos a construir infectou nossa alma com um vírus que nos fez escravo do padrão irresponsável de beleza. Nas últimas décadas houve um assassinato coletivo da autoestima das mulheres em todo o mundo. Poucas de nós se descrevem como belas. Embora haja nos mais altos escalões das empresas homens éticos e preocupados com a nossa qualidade de vida, infelizmente a beleza da mulher tem sido manipulada pela indústria da moda, das bebidas, do cigarro e de inúmeros produtos. O corpo da mulher vende tudo hoje. Só não vende autoestima para elas mesmas.
Centenas de milhões de mulheres estão insatisfeitas e ansiosas para serem o que não são. E milhões delas estão desenvolvendo bulimia, anorexia nervosa devido à ditadura da beleza. Cada mulher é linda ao seu modo. Tem seu jeito especial de ser, sua anatomia própria. E deve se amar, se completar e curtir intensamente a vida. Deve se olhar no espelho sem medo. Não se rejeitar, mas admirar sua beleza e força interior. Pois sentir-se bela é um estado de espírito. Um treinamento da emoção. Um exercício intelectual e afetivo dos olhos de quem observa. Não estamos dizendo que as mulheres não deveriam fazer plásticas, peelings, lifting, botox, preenchimento, pois somos livres para fazer escolhas e conquistar o que nos dá prazer. Mas deveríamos ter plena consciência de que a eterna juventude não existe. Podemos ser eternamente jovens em nosso espírito, no anfiteatro de nossas mentes. Envelhecer fisicamente é o nosso destino, viver feliz e com dignidade deve ser a nossa meta. Uma pesquisa revelou que 86% das mulheres gostariam que seus filhos se sentissem belos, ainda que sua aparência não esteja dentro do estereótipo da beleza da mídia. Cada criança tem sua beleza dentro de si. Não importa a cor, a raça, tamanho e curvas do corpo. Mesmo as crianças especiais, como as portadoras de síndrome de Down, são maravilhosamente belas. Estamos preocupadas com a nossa geração. Os pré-adolescentes e adolescentes estão adoecendo rapidamente. São insatisfeitos, são consumistas, autoritários, querem o mundo aos seus pés e reclamam sempre do próprio corpo. Não incentive seus filhos a se maquiarem precocemente, a se preocuparem com a moda, a se comportarem como modelos. Estimule-os a viver sua infância plenamente. Também não incentive os garotos a supervalorizar o espelho, as roupas de marca, os objetos de consumo, os jogos de videogame. Estimule-os a brincar, inventar, a sonhar, a ter contato com a natureza, a praticar esportes, a conquistar amizades, a viver sua vida como uma grande aventura. Leve seus filhos desde pequeno a criticarem o modelo de beleza imposto pela mídia, em especial pelas propagandas comerciais. Deste modo, eles desenvolverão defesa emocional contra a invasão das imagens em seu inconsciente e terão mais chance de não desenvolver a síndrome do padrão inalcançável de beleza. A grande maioria das mulheres gostaria que a mídia difundisse um padrão de beleza comum, que enfatizasse um biotipo normal da mulher e não estabelecesse como padrão de beleza corpos super magros de adolescentes. A mulher atual deseja ainda que a mídia enfatize menos as curvas do corpo e mais a inteligência da mulher. Batalharemos por esta meta em nossas revistas. Entrem nessa luta. Reclamem, confrontem, critiquem as empresas que vendem um falso ideal de beleza. Precisamos de um comitê mundial por amor à humanidade. Participe deste movimento, Comitê Internacional contra a Ditadura da Beleza. E assinaram todas aquelas mulheres daqueles países que eu já citei. E aí a revista saiu, né, na editora da Mulher Moderna, onde Elizabeth era a gerente, e Robert, seu chefe, aquela pessoa fria, calculista, que só pensava em dinheiro. Pegou a revista e, ainda sentindo um cheiro de tinta, olhou a capa e se sentiu muito bem por ter sido firme e frio e líder o bastante suficiente para ter rejeitado a foto da Sarah e colocado a foto dessa nova modelo que ele, dentro do seu julgamento, julgou ser mais adequado para aquilo que ele queria. E aí, dentro disso tudo, dentro dessa revista, ele começou a folhear, começou a ver, né, olhando ali, e se deparou com a carta que eu acabei de ler aqui. Ele começou a ler essa carta e ele não acreditava no que ele estava lendo. Aí ele foi procurar se era uma carta paga, algum anunciante que tinha feito essa carta e publicado, e ele não achou nenhuma tarja.
indicando o anunciante, e continuou lendo, aquilo começou a suar frio, pressão cair, a boca secar, e ele não acreditava no que ele estava lendo. Tinha frases que ele voltava uma, duas vezes, porque ele não estava acreditando naquilo que ele estava lendo. Quando ele terminou de ler, ele quase teve uma síncope. E ele gritou no interfone para a secretária para chamar a Elizabeth correndo. Aí a secretária interfonou para Elizabeth e Elizabeth perguntou como é que está o humor dele. Aí a secretária respondeu: péssimo. Aí Elizabeth entra na sala e nem oi, nem bom dia, nem nada. Ele já grita: você tá ficando louca, Elizabeth. O que aconteceu com você? Como você pode fazer uma publicação dessa sem passar por mim? Você tá ficando maluca? Aí Elizabeth engoliu seco, né? E percebeu que ele queria engoli-la só com o olhar. Aí, com que autoridade você escreveu essa carta? Ele indagando ela. E ele falou: você já imaginou as consequências deste conteúdo? Aí Elizabeth tentando, né, explicar, tentando falar, e ele não deixava ela falar. Aí ela disse: eu fui fiel à minha consciência. Quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. E ela tentou falar, transmitindo segurança, transmitindo confiança daquilo que ela tinha feito. Aí ele falou: dívida com a sua consciência? Dívida você vai ter quando você perder seu emprego. Aí passou um filme na cabeça de Elizabeth, porque Sarah tinha desistido da sua carreira de modelo. E agora ela tinha querido se aventurar a ser escritora. Mas quando isso traria retorno financeiro? E se traria retorno financeiro? E aí ela engoliu seco e falou: nossa, o negócio aqui tá muito mais sério do que eu imaginava. Aí, com a boca seca, Elizabeth tentou falar ainda do movimento, né, da grandeza do movimento. E aí esperava ela não esperava que ele a apoiasse, mas ela esperava que ele a respeitasse e ouvisse. E Robert, como um homem frio que era, ele cumpria suas ameaças. E Elizabeth pensou: ele vai fazer isso comigo. Ele fez com a Sarah. E Robert pensava: ela está agindo como se fosse uma vingança comigo pelo que eu fiz com a filha. Então, assim, imagine que cada um na sua mente estava criando uma situação, criando uma realidade. Na verdade, existia essa realidade, mas eles fantasiavam tudo que um estava pensando, que o outro estava pensando. E aí, ela disse sobre o movimento internacional, ela comentou sobre o comitê, ela comentou sobre os objetivos pacíficos do projeto e disse que Lisa era a secretária do comitê e que esse comitê era formado por várias revistas internacionais e todas estavam nesse movimento, porque ninguém aguentava mais que os adolescentes se submetessem a essa vida e se desenvolvessem aí emocionalmente doentes, com bulimia, com anorexia, com depressões. E aí ele falou: você tem ideia do perigo que esse movimento pode representar para a carreira da revista, né, Mulher Moderna? E aí ela continua que as crianças estão perdendo a sua infância, os adolescentes estão morrendo e tal. E antes que Elizabeth terminasse agressivamente, ele rompeu e diz: nós estamos em uma nação livre, cada um é livre para fazer aquilo que quiser. Nós estamos no país que mais tem qualidade de vida, é uma qualidade de vida invejável, e eu não tenho dúvida quanto a isso. Aí ela falou assim: calma, Robert, eu sei de tudo isso que você está falando, mas nós precisamos ser livres por dentro, nós precisamos ser emocionalmente livres, nós temos que opinar sobre nossa vida, sobre nosso corpo, pelo que nós somos e a partir de nós, e não é isso que acontece, nós aqui da revista ditamos uma beleza padrão. Aí ele falou assim: você disse muito bem, e você quer consertar a democracia? Não, você definiu um padrão de beleza e isso foi importante, isso é importante, as pessoas terem uma definição sobre o que é beleza. Só que é uma definição inatingível, né, gente?
E aí ele falou, ela falou, creio que se formos transparentes na revista, nós teremos mais leitores fiéis e formaremos uma massa crítica socialmente. Aí ele falou, massa crítica, Elizabeth, por favor, nós precisamos vender revista. Isso aqui não sobrevive se não tiver venda de revista. É muito romântico tudo isso que você está falando. É muito romântico tudo isso que você está fazendo, mas isso não põe comida na nossa mesa. Isso não nos dá a vida que nós queremos. Aí ela falou assim, pois é, quando eu entrei aqui, essa revista estava por um fio. E eu, gerenciando esta revista, nós multiplicamos por 10 as vendas desta revista. E você não está reconhecendo o meu valor. Você não dá o valor devido a mim. Começa por aqui. Eu não tenho valor. Como mulher, eu não sou vista aqui. E é por isso que eu estou nesse movimento e estou encabeçando esse movimento. As mulheres precisam ter respeito. Elas têm que ser respeitadas pelo que elas são, não pelo que o corpo delas vende. E aí ele falou assim, você não fez mais que sua obrigação como gerente fazer essa revista vender. E aí, mas essa carta utópica que você e suas amiguinhas, com peso na consciência, escreveram, você está colocando essa empresa em alto risco. Só faltava dizer para as leitoras desculpar as tolices que nós publicamos e escrevemos até hoje na revista. Aí ele disse aí secamente ele falou para Elizabeth, pode se retirar daqui. A Elizabeth nunca tinha se abalado, porque ela era uma mulher, né, também fria, calculista, mas ela se desmanchou na redação, porque ela não aguentou tudo isso, que ela já estava emocionalmente, né, gente, abalada porque ela vem de uma história, né, abalada, de uma infância abalada, que a gente já falou nos outros vídeos da história dela, e com o Saro que ela já passou, e agora esse diretor fazendo, né, tudo isso que ela se submeteu, e ouvindo isso dele, a falta de valor que ela tinha, que ela via que realmente ela estava certa nesse movimento, mas que custaria o sangue dela continuar nesse movimento. E aí os jornalistas que estavam ali na redação consolaram ela, disseram que a ideia dela é ótima, que o movimento é muito bom, que tá muito certo tudo isso que ela está fazendo, né, falando. Lisa também chegou e falou o que aconteceu. Aí Elizabeth, eu encontrei um monstro, eu estou insegura, Lisa, em relação aos nossos empregos. E aí ela ficou ali com os jornalistas se acalmando e o Robert resolveu esperar para ver o que ia acontecer com a revista, o que ia acontecer com as vendas, o que ia acontecer com essa publicação, para ver o que ele iria fazer. E hoje o vídeo é sobre isso. A gente continua no próximo vídeo e vá ouvir essas histórias, essa saga desde o início. Curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que pode ser contribuição, que sofre de bulimia, de anorexia, que sofre com um padrão de beleza inatingível, que não se aceita como pessoa, que não se aceita como mulher, que não se aceita como homem, enfim, quem você pode achar que ajuda, compartilhe este vídeo, ok? Se inscreva no meu canal, sempre tem vídeos novos lá, sempre tem coisas interessantes para vocês, coisas sobre estética, coisas sobre emoções, coisas sobre linguagem do nosso corpo, e eu tenho certeza que será muita contribuição para você, ok? E até o próximo vídeo.